Apesar disso, gente, eu vou desfilar para vocês aqui algumas tentativas. A minha relação tem, na verdade, cerca de 60 tentativas, feitas através da história. Eu tirei algumas, porque não dava tempo para comentar todas aqui, não é? Veja só, no ano 53, a igreja dos Tessalonicenses interpretou mal o que Paulo tinha falado, e eles começaram a dizer: Cristo vai voltar rapidinho, é agora. Venderam casas, pararam de trabalhar, já está lá na segunda. Aí Paulo teve que escrever a segunda carta, dizendo: meus irmãos, não é agora, porque o Senhor não voltará antes que se levante o anticristo, o filho da perdição, o iníquo, não vai ser ainda agora. Já no ano 53, já houve o primeiro alvoroço com relação à vinda do Senhor Jesus. No ano 500, um sacerdote romano que viveu, no século II, um sacerdote romano previu que Cristo retornaria no ano 500 com base das dimensões da Arca de Noé. Ele fez um cálculo lá, a arca mede tanto por tanto, a arca lá em Pedro é dito que é símbolo do batismo, que salva, tal, fez a conta, deu 500. Né? Então, é uma das primeiras tentativas, já no século II, de prever a data da vinda de Cristo. Quando chegou o ano 1000, foi o maior índice de histeria sobre o retorno de Cristo. É que não dá para dizer para vocês aqui o detalhe, mas centenas de previsões a respeito da vinda de Cristo e do fim do mundo no ano 100. Nos meses finais de 999, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, o pessoal vendeu propriedade, deram para os pobres, enxames de peregrinos foram para Jerusalém para se encontrar com Jesus, os presos foram libertados, o pessoal não semeou naquele ano, não plantou nada, e foram lá para Jerusalém para se encontrar com Jesus no ano 1000, não é? Um milênio, marcando a vinda de Cristo. Não voltou, não voltou. Passando, na Idade Média não faltou exemplos, mas eu vou pular aqui para o mais recente. William Miller determinou que a segunda vinda iria acontecer em algum momento entre o ano 1843 e 1844. Esse Miller, para quem não sabe, é o fundador do Adventismo do Sétimo Dia. Ele não fundou a Igreja Adventista, primeiro ele fundou um movimento chamado Millerismo. Primeira etapa, ele determinou a vinda de Cristo para 1843. Cristo não veio, e aí ele viu que tinha feito um cálculo errado e disse: não, é 1844. E aí houve uma grande expectativa, e quando Cristo não veio, aconteceu uma grande, eles chamam de o dia da grande decepção. E muita gente abandonou o Miller, quis voltar para as igrejas, porque tinha muita gente das igrejas, presbiteriana, batista, tudo seguindo o Miller, né, por causa dessa data. Aí apareceu uma mulher chamada Ellen White, que se dizia profetisa, e ela disse que teve uma visão de que Cristo de fato voltou em 1844, só que ele foi para o santuário celeste para fazer a investigação pelos nossos pecados. E é o que ele está fazendo até agora, segundo ela, né? Então, eu mencionei isso na mensagem anterior. Em 1833, houve uma chuva de meteoro espetacular, que deu um movimento, um bom empurrão para frente, não é? 10 anos antes, então o pessoal já começou a se preparar, mas houve um fracasso. As testemunhas de Jeová, começando com Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele predisse a vinda de Jesus várias vezes. A primeira data que ele marcou foi 1874. Jesus não voltou, ele marcou 1878. Não voltou, 1881. Não voltou, 1910. Aí já eram os seguidores dele. 1914, 1918, 1925, 1975, 1984, e a última data que as Testemunhas de Jeová marcaram foi 1994. E aí disseram que não iam marcar mais, mas ninguém ensina truque novo para cachorro velho, né? Tem para mim que eles vão voltar a marcar uma data aí. Mas Testemunhas de Jeová são os campeões de marcar data da vinda de Cristo e não dá certo. Bom, continuando. Tem um aqui que eu não coloquei, mas é pitoresco. Foi na Idade Média, tinha essa mulher, Maria, eu esqueci o nome dela agora, que ela tinha uma galinha que botava ovos mágicos.
E esses ovos mágicos começaram a aparecer ovos com mensagens sobre a vinda de Cristo. E aí isso causou uma grande comoção. O pessoal ia ver a galinha que botava ovo marcando a data da vinda de Cristo. Até que um dia um cliente pegou ela empurrando o ovo para dentro da galinha. Ela pegava o ovo, escrevia a mensagem e empurrava na galinha, né? Aí deu rolo, essa mulher foi presa e ela foi enforcada, não por isso, mas porque ela parece que tentou envenenar esse cliente, né? O que ninguém sabe é se a galinha ofendida participou do julgamento dela, mas ela foi enforcada por conta dessas coisas aí. Quem não lembra, quem é antigo como eu, lembra de 1982, o que é que era? O alinhamento dos planetas, né? Dizia, é a vinda de Cristo, os planetas vão se alinhar, e aí Cristo vai voltar feito num corrimão, né? Assim pelos planetas ele vai chegar direto na Terra. 1988, quem não lembra? Hal Lindsey, O Fim do Grande Planeta Terra, e Edgar Whisenant, 88 razões porque o arrebatamento é em 1988. Esses livros venderam milhões de cópias, e o cálculo dele era muito simples. O retorno de Israel à Terra com mais 40 anos, 1988. Porque 40 anos é uma geração, Jesus tinha dito não passar essa geração sem que tudo isso aconteça, fez a conta. Gente, até o pastor da minha igreja na época, não vou dizer quem era, até o pastor da minha igreja na época falou a respeito da vinda de Jesus nesse ano. A coisa pegou mesmo no meio evangélico, né? Foi uma grande decepção. O pastor John Hinkle, da Igreja de Cristo em Los Angeles, também causou uma grande agitação quando anunciou que tinha recebido uma visão de Deus dizendo que o dia seria 9 de junho de 1994. 5 de maio de 2000, outra vez, teve o alinhamento dos planetas, não é? E disseram que isso faria com que a Terra sofresse terremotos, erupções vulcânicas e outras coisas diversas. Não aconteceu. 2012, todo mundo está esperando agora, 21 de dezembro, porque os autores da nova era citam calendários maias e astecas que prevêem o fim da nossa era em 21 de dezembro de 2012. Há centenas de outras previsões através da história. E a gente não entende como é que os autores da nova era façam isso, a gente compreende. Mas que cristãos façam isso diante da advertência clara de Jesus, aqui no texto, vamos ler outra vez, verso 32, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai.